Passada essa primeira organização, para que serve cada ingrediente? Por que eles estão entrando ali, né? Vamos começar para manteiga e margarina. Elas têm teor de lipídio, ou seja, é a gordura, é a umidade do bolo. Na proporção da manteiga ou da margarina, é a proporção do que o teu bolo vai ficar molhadinho e gostosão. Então, quanto mais lipídio, quanto mais manteiga ou margarina entrar no seu bolo, mais úmido ele vai ficar. Então, o primeiro raciocínio é esse. Como tudo na vida, obediência é fundamental e não é diferente no nosso bolo. Então, obedecer às medidas é importantíssimo. Já viram receitas que pede copo americano? Um copo americano disso, um copo americano daquilo. E a gente para pensar um pouquinho. O que raios é copo americano, né? Porque a minha vizinha falou que copo americano é o copo do requeijão com 2 dedinhos a mais. Bom, que requeijão que a sua vizinha usa? Porque dependendo da marca, o copo muda. E pelo rótulo do requeijão, não adianta, mas a minha vizinha falou que no rótulo dela o requeijão tem 250 ml. Enfim, esse rótulo, ele não diz sobre o conteúdo do recipiente, ele diz sobre o conteúdo do produto. Então, aquele mesmo copo com leite ou com requeijão, que tem densidades diferentes, muda. Então, copo de requeijão não é a melhor medida. Você identifica uma receita profissional a partir de xícaras, colheres ou peso. Então, se a receita chegou para você com copo de requeijão ou aquele famoso copo americano, a gente já de cara descarta, porque sabe que é uma receita que ainda não passou pelas mãos de um profissional. E vocês sabem o que é copo americano? Copo americano pode ser aquele copo de tomar café no boteco da esquina? Pode. Copo americano pode ser aquele que é todo caneladinho em volta? Pode. Mas, enfim, isso não existe. O que é copo americano? Infelizmente, é uma tradução mal feita da palavra cup, de receitas que vieram na nossa colonização da Europa, dentro das caravelas de Cabral, e vieram escritas na língua inglesa, como cup. Alguém, não sei quem, é o culpado dessa coisa toda, traduziu cup como copo e virou copo americano, porque fala inglês, né? Então, copo americano também é uma medida que a gente não utiliza profissionalmente. As medidas têm que ser realmente transformadas em peso ou em medidas padrão de xícara e colher. Combinado? E a função do açúcar, que é o segundo ingrediente a entrar logo em seguida a gordura? Ah, Aninha, essa eu sei responder. Essa tá fácil. A função do açúcar é deixar o bolo doce. Como não? Não. Deixar o bolo doce é a consequência do açúcar e não a sua real função. Vamos pensar um pouquinho aqui comigo, galera. Pega um pouquinho de açúcar e bota numa panela no fogo. O que vai acontecer com esse açúcar? Ele vai derreter e vai virar uma calda, não é mesmo? Essa calda, depois que esfria, o que acontece com ela? Ela endurece e vira uma bala, certo? Então vamos pegar esse raciocínio e levar para o nosso bolo. Botou açúcar na massa, levou para o forno a 180 graus. Você acha que esse açúcar vai derreter ou não? Sim, ele vai derreter. Derreteu, virou uma calda, só que essa calda ela não está aparente porque ela está misturada com os demais ingredientes. Mas o açúcar está lá, derretido. Depois que o bolo saiu do seu forno e ele esfriou, ele vai condensar e vai dar a estrutura do seu bolo, gente. Então, a real função do açúcar é dar estrutura ao bolo. Sabe por que isso é muito importante saber, gente? Porque muitas vezes a gente pega uma receita, testa a receita e fala assim, achei um pouco doce. Da próxima vez que eu fizer, eu vou diminuir um pouquinho o açúcar. A gente pode fazer isso? Vamos pensar. Se eu diminuir um pouquinho o açúcar, eu vou diminuir um pouquinho essa calda e no final da história, o meu bolo não vai ter tanta estrutura, ele pode estar esfarelento. E aí a gente não sabe o que foi e bota a culpa no forno e bota a culpa na batedeira e o culpado é o açúcar. Ou ao contrário, eu achei que esse bolo tá meio sem graça, eu gosto da coisa bem doce. Da próxima vez eu vou aumentar um pouquinho o açúcar para deixar ele mais docinho. Aumentamos o açúcar.
que acontece? Aumentamos essa calda, quando ele esfria, ele fica aquele bolo maçudo, compacto, não fica fofinho o bolo da vovó. Então, é importantíssimo o açúcar e a obediência. Ovo. Próximo ingrediente bem legal. Ovo tem algumas formas dele entrar na receita, dependendo da química. Algumas receitas pedem para entrar clara em neve separada da gema. E outras receitas entra o ovo completo, clara e gema na mesma composição. Temos que obedecer à receita. Para que serve o ovo? Tem duas funções. Uma é fazer a aglutinação da massa e a outra é ter o teor de proteína da massa. Proteína é muito importante nesse caso e vai acontecer a mesma coisa com o leite, no caso da receita pedir o leite. Ela vai juntar com a proteína que tem na farinha e vai fazer uma coisa que daqui a pouco eu vou explicar. Reserve essa informação. É importantíssimo o ovo, cada ovo sai de um tamanho, né? A galinha não padroniza o tamanho do ovo. Então é legal a gente ter mais ou menos um peso nessas receitas de ovo para a gente não colocar o ovo nem muito pequeno e nem muito grande. Então o legal são receitas que pedem o ovo pesado. Vamos falar agora sobre a farinha. A farinha, eu acredito ser o coração da nossa receita. A farinha também é responsável pela estrutura da massa. Vou começar falando aqui para você como que a gente compra uma farinha no mercado. Gente, a farinha de trigo, olha a novidade que eu tenho para contar para vocês. Ela é de trigo. Que cor é o trigo? Ele é levemente amareladinho, né? Então, quando eu vou comprar uma farinha de trigo de boa qualidade, eu avalio a cor dessa farinha. É muito comum que a pessoa vá no mercado escolher a farinha mais branquinha, achando que ela tá mais limpinha ou mais processada, enfim. Sabendo que as pessoas buscam pelas farinhas mais claras, o que acontece é que as fábricas geralmente clareiam as farinhas. E isso não é um processo muito natural. Por isso, na hora de escolher a farinha, pela embalagem transparente, eu opto pela farinha um pouco mais amareladinha. Elas têm um grão um pouco menos processado e com isso ela tem uma qualidade melhor. Bom, falando da farinha quimicamente no bolo, ela tem uma função muito importante, que é a formação do glúten no bolo. O que acontece quimicamente lá dentro? Uma coisa que a gente não tem como ver no nosso olho direto, mas é fundamental para o bolo. O glúten, ele vai funcionar como proteção desse bolo. Vamos lá, botei o fermento. O fermento, ele age como se fosse o nariz do bolo. Ele vai respirar, vai jogar dióxido de carbono, o famoso CO2 lá dentro da massa. Esse CO2, esse gás que ele vai soltar, vão ser pequenas bolhas, pequenas microbolhas. E vamos parar aqui para fazer uma nova imaginação aqui, uma nova brincadeirinha. Imagina você fazendo uma bolinha de sabão. Se soprar com um pouquinho mais de força, ela estoura. Imagina as microbolhas do fermento dentro da massa. Ela estouraria muito facilmente. Aí entra a farinha. A farinha, com a proteína que tem nela, juntando com as águas que tem no bolo, vai formar uma trama, tá? E essa trama vai proteger as bolhas de CO2 para que elas não estourem. Por isso, um bolo sem glúten, com a farinha sem glúten, é mais durinho, porque não tem a aeração do fermento e ele não fica tão fofo. Deu para entender? E que história é essa da proteína juntar com as águas do bolo? Eu não botei água nenhuma no bolo. Bom, da onde é que a química vai puxar a água? A manteiga tem água na composição. A margarina tem água na composição. Os ovos têm muita água na composição. E o leite tem água na composição, então você colocou água no seu bolo sem saber. E é justamente a química vai puxar essa água desses ingredientes para formar o glúten junto com a proteína. Falando do leite, nem toda receita leva leite, depende da quantidade de manteiga e margarina que ele leve. Por quê? O leite também tem gordura. Então, o leite melhor para entrar na sua receita é o integral, que tem um teor de gordura maior, e com isso também vai mexer na umidade, na untuosidade da sua massa. E também tem proteína. E também tem água. Então, ele também é importante para a formação do glúten da massa.
Pode usar leite em pó? Pode. Pode usar leite normal? Pode, tranquilamente. A única coisa que ele deve ter é lactose. A lactose é o açúcar do leite, que também é importante na estruturação junto com o açúcar refinado que vai entrar. Então, leite sem lactose, a receita tem que ser específica. Jamais altere ingrediente. Vamos lembrar sempre da nossa obediência. E por fim, a grande estrela é o que entra geralmente em menor quantidade e talvez seja o mais importante, que é o fermento. Como eu já expliquei anteriormente, ele ajuda na fermentação. O fermento ajuda na fermentação, gente, que isso? Como eu expliquei anteriormente, ele é responsável pela aeração do bolo, pelas bolinhas de respiração, deixando o nosso bolo fofinho, igualzinho da vovó, não é mesmo? Então, é muito importante que a gente coloque ele por último, fora da batedeira, porque lembra das bolinhas que eu contei para vocês? E elas estouram com muita facilidade? Se você coloca o fermento na massa e leva à batedeira, coitadinho, a batedeira vai estourar todas as bolinhas. Então, o legal é que você sempre misture com fouet, lentamente. E a mesma coisa acontece com a clara em neve, quando a receita solicita esse tipo de produto. A clara em neve também é responsável pela aeração do bolo, pelo seu bolo ficar macio e fofinho, e também não deve ser levado junto à batedeira. Então, Aninha, resolve essa questão. O que eu boto primeiro? O fermento ou a clara em neve? Você bota os dois juntos e já mistura tudo de uma vez. Assim, você não tem problema, mistura tudo o mínimo possível. Não é para ficar misturando a vida inteira, tá? Para que você mantenha a integridade desse CO2, dessas bolinhas de ar inteirinhas, tá? E aí, feito isso, ele está pronto, então, para entrar na sua forma e ir diretão pro forno. Bom, Aninha, e a farinha quando já vem com fermento? O que eu faço? Obedece a receita. Se a receita já foi criada, elaborada quimicamente com farinha com fermento, use. Porém, a minha dica é que essa receita não vá ser batida em batedeira. Ela vai ser sempre misturada no fouet à mão. Agora, o que não podemos fazer nunca, lembra da obediência? Temos que seguir a receita. Quando a receita pede a farinha, não substitua pela farinha com fermento. É isso.